Turma, estamos aqui retornando, tá? Com o conteúdo, dando continuidade ao bloco 1, tá? Então, temos aqui agora o bloco 2 da explicação do capítulo 4, tá? Para concluir. Fala sobre a previsão do tempo, né? Como permanecer com o título. E o nosso próximo, a gente estava falando sobre os fatores, né? Instrumentos que são avaliados para poder fazer a previsão do tempo. A gente tinha visto as nuvens e agora nós vamos ver as massas de ar. Massas de ar são imensas camadas de ar que possuem condições internas de temperatura e se estendem por quilômetros na atmosfera. Ou seja, são camadas, né, que ficam acima, né, da gente, na atmosfera, e apresentam condições específicas internas de temperatura. Essas massas de ar, quando a gente vai ver uma previsão do tempo no jornal, tudo isso eles falam lá, né, esses assuntos que a gente está citando. Massa de ar fria. Às vezes eles falam, uma massa de ar fria encontrou-se com a massa de ar quente vinda não sei de onde. Massa de ar fria, ela sempre tem origem na região polar, ou seja, os polos são mais frios, meio que óbvio, né? Então a massa de ar fria, ela tem origem na região polar e vai em direção ao Equador. O que significa isso? Polar são os extremos do nosso planeta, né? E o Equador, ele está no meio, ele é a linha que divide, né, o planeta, a linha imaginária. E então eles vão dos polos até o Equador, porque o Equador é a região mais quente, porque é onde tem a maior incidência de raios solares, nós vimos no outro capítulo. E massa de ar quente, ela tem origem nos trópicos, os trópicos estão bem próximos à linha do Equador, se nós formos pensar, a gente tem a linha do Equador dividindo o nosso planeta ao meio, temos uma linha um pouco acima e uma linha um pouco abaixo do Equador, que representam os trópicos, e nas extremidades nós temos os polos. Então a massa de ar quente tem origem no trópico e vai em direção aos polos que apresentam temperaturas elevadas. Então, gente, o que acontece? A massa de ar fria, ela vem de uma origem de região fria e vai para uma região quente. E a massa de ar quente, ela tem origem na região quente e vai em direção a uma região fria, certo? Isso são as massas de ar. É importante a gente lembrar que as massas de ar, elas se movimentam, né, ao longo do tempo e vão perdendo as suas características, porque quando ela está passando de um lugar para o outro, ela pode mudar a sua característica, ao invés de ser quente, se tornar fria, tá? E esse deslocamento, tem até uma questão que a gente vai fazer sobre isso, esse deslocamento das massas de ar, ela sempre vai do sentido da alta para a baixa pressão. Então, sempre vai dar de alta pressão atmosférica para baixa pressão atmosférica. É muito importante esse assunto. A gente ouve falar também que está chegando uma frente fria na região sudeste, lá para o final de semana. Se a gente ouve isso aí, nós temos que entender. A frente fria, na verdade, é uma massa de ar frio que vai se encontrar com uma massa de ar quente. E aí vai provocar nuvens baixas e cinzentas. Quando eles falam que vem frente fria, a gente fica logo pensando o quê? Vai ficar mais fresquinho, vai chover. E é exatamente isso que vai acontecer, né? Porque a gente vai ter nuvens baixas e cinzentas. E pelo que nós vimos, né? Nuvem baixa e cinzenta vai ser característica de presença de chuva. E a frente quente é a massa de ar quente que se encontra com a massa de ar fria, tá? E aí a gente vai poder observar nuvens altas do tipo da nuvem cirrus, que nós vimos, cinzentas, né, semelhantes aos estratos e os nimbos, e vão ser acompanhadas de chuva também. Por que a frente quente com a frente fria vai ser acompanhada de chuva? Por conta da mudança do estado físico, né? As nuvens vêm quentes, encontram uma superfície mais fria, e aí passa do estado de vapor de água para o estado líquido. E aí cai aquela pancadona de chuva nesse período, ok? Então, frentes, né, frias e frentes quentes, as frentes que a gente fala, elas ocorrem a partir do encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes, ok? E são os principais agentes, ou seja, principais fatores, né, de alteração do tempo em determinado continente e região, tá? São importantes para a mudança do nosso clima, né, da região ali do tempo. Outro fator, né, que também um instrumento que também é relevante, né, é o elemento umidade relativa do ar. A gente ouve muito falar que em Brasília, por exemplo, o ar é pesado, né,
seco, as pessoas que vão para lá têm tendência a ficar com a narina ressecada, pode haver até sangramento no nariz devido à baixa umidade relativa do ar daquela região. Então, a umidade relativa do ar significa a quantidade de vapor de água que está presente na atmosfera. Se eu tenho vapor de água, eu tenho um ar mais úmido, tá? Se eu não tenho muito, um ar mais seco, que é o caso de Brasília. E o estudo dessa umidade relativa do ar permite que seja verificado a possibilidade ou não de chuvas, né? Então, se eu tenho muito vapor de água, encontrando com calor, um dia muito abafado e alta umidade relativa, pode haver chuva. Ah, choveu, nossa, choveu, estava um tempo tão quente, um sol bonito, mas é porque a umidade relativa do ar estava alta e com esse tempo muito quente, esse vapor aí, né, desceu em forma líquida, tá? E aí a gente ouve falar, alta umidade, como eu estava falando, maior chance de chuva. Baixa umidade, menor chance de chuva, tá? Pra gente ter uma ideia aí de associar. Outro fator é a pressão atmosférica. A gente ouve muito pressão atmosférica quando vai fazer os nossos cálculos de física, né? Até cálculos de química também ouve falar que tem altas ou baixas pressões. A pressão atmosférica é o peso que esse ar, né, da atmosfera exerce na superfície da Terra e está totalmente relacionada, né, de forma direta com a altitude e a temperatura. A pressão atmosférica ela é medida pelo barômetro, certo? É medida pelo barômetro, como a gente viu no outro bloco, e então é o peso exercido pelo ar na superfície terrestre. Quando a gente fala em pressão atmosférica, a gente falou que é relacionada às altitudes, né? Então, se a gente tem uma região de elevada altitude, quanto maior a altitude, menor a pressão, tá? Se é menor a pressão, a gente tem maior chance de formação de chuvas, mais nuvens, logo mais chuvas. Em regiões de baixa altitude, a gente tem uma maior pressão. Por que baixa altitude e maior pressão? Significa que a distância da linha do que divide, a gente poderia botar relacionada ao mar, né? Ao nível do mar, isso que eu queria lembrar. Então, se a gente pensa o nível do mar até a atmosfera, se ela tem uma distância grande, a gente diz que tem uma altitude alta. E se não, é baixa. Então, baixas altitudes. Se eu tenho uma baixa altitude, eu tenho uma maior pressão, tá? Se eu tenho maior pressão, a umidade relativa do ar é pequena. Logo, pouca chuva, um ar seco e menor formação de nuvens. Isso é um exemplo típico de Brasília, tá? Tem pouca chuva, o ar é altamente seco, ou seja, a umidade relativa do ar é baixíssima, né? E aí a gente vai ter pouca formação de nuvens. E o último, que nós já falamos no outro capítulo, né? E falamos em física também, nós temos a temperatura. Temperatura nada mais é do que a agitação das partículas, né, gasosas. Com a agitação dessas partículas gera-se calor, né? E aí a gente vai ter uma temperatura elevada ou inferior a 0 graus, altas ou baixas. A temperatura é medida em graus Celsius, tá? E essa medida ela é feita a partir do instrumento termômetro. Como eu falei, não é o termômetro que colocamos embaixo do braço para verificar a febre. É um termômetro, né, mais específico que a gente chama de termômetro de máxima e mínima. Isso é quando a gente assiste ao jornal e ele fala pra gente: a máxima no Rio de Janeiro é de 31 graus, sendo a mínima de 26. Isso é medido a partir de um termômetro de máxima e mínima, ok? Então, turma, isso é a nossa aula, tá? O nosso conteúdo do capítulo 4, previsão do tempo e meteorologia, onde nós vamos concluir o nosso primeiro bimestre de CFB do 8º ano. Primeiro bimestre de 2020 está concluído aqui o conteúdo e vamos ter a nossa última aula, o nosso último vídeo sobre o gabarito, né? A correção das páginas do nosso livro referente ao capítulo 4.